Eu fui preso, injustamente. 15 anos depois, descobri quem estava criando minha filha. O som do portão de ferro se fechando atrás de mim não foi apenas um barulho metálico. Foi uma onda de choque que atravessou meu esqueleto e fincou raízes na minha alma. Foram 15 anos ouvindo aquele mesmo baque surdo, mas daquela vez o som vinha de trás. Para quem está de fora, a liberdade é uma abstração poética, associada a campos abertos e horizontes sem fim. Para o homem que passou 5.475 dias encarcerado, a liberdade é um choque sensorial violento. O ar daquela manhã de outono em Ohio não tinha o cheiro de desinfetante barato, mofo e suor frio que impregnava as paredes de concreto de Penitentiary Bay. Tinha gosto de folhas secas, de poeira da estrada e de exaustão. Eu segurava uma bolsa de lona gasta com a mão direita. Dentro dela, guardava tudo o que me pertencia. 2 pares de meias surradas, uma calça jeans desbotada, um sabonete pela metade, as cartas que minha mãe me enviara antes de falecer no meu 5º ano de pena e uma foto em preto e branco. A foto era o meu único santuário. Nela, uma garotinha de 3 anos sorria no colo de um homem jovem. Ela tinha cachos loiros que pareciam capturar a luz do sol, dentes de leite pequenos e imperfeitos e um vestido azul com estampa de margaridas. O homem na foto era eu, aos 27 anos, quando eu ainda acreditava que o mundo era um lugar justo e que o trabalho duro garantia a paz de uma família. Eu não era um criminoso. Eu era apenas Thomas Vance, um mecânico qualificado, dono de uma pequena oficina no subúrbio de Oak Ridge, que passava os sábados trocando o óleo de carros de vizinhos e as noites de domingo montando quebra-cabeças na mesa da sala com minha esposa, Sarah. Aí veio aquela noite de chuvosa de novembro de 2011. Um empresário local fora assassinado a tiros em um beco escuro atrás de um restaurante sofisticado no centro da cidade. A carteira dele fora levada, junto com um relógio de ouro. A polícia de Oak Ridge estava sob intensa pressão popular e da mídia para entregar uma cabeça na bandeja. A criminalidade subia, as eleições municipais se aproximavam e o Ministério Público precisava de um monstro para exibir nos telejornais das 8. A minha picape fora vista a 2 quadras do local, 20 minutos após o crime, porque eu estava voltando do trabalho por um trajeto alternativo para fugir do alagamento na avenida principal. Isso foi o bastante. A polícia bateu à minha porta às 3 horas da manhã. Arrancaram-me da cama na frente de Sarah, que gritava em pânico, e de Maya, que acordara com o barulho e chorava copiosamente no corredor, agarrada às pernas da mãe. O jovem e ambicioso promotor assistente encarregado do caso não queria saber da verdade. O nome dele era Marcus Vance. Ironia sarcástica do destino. Tínhamos o mesmo sobrenome, embora não houvesse qualquer laço de sangue entre nós. Ele vinha de uma linhagem de advogados influentes de Chicago. Eu vinha de uma família de operários. Marcos precisava daquela condenação. Ele transformou um conjunto de coincidências em uma teia de culpa irrefutável. O depoimento do dono de uma banca de jornal que jurava ter visto um homem com o meu biotipo correndo pelo beco foi aceito sem questionamentos. A perita forense, uma iniciante assustada e dependente da aprovação de Marcos, declarou que as marcas de graxa encontradas no casaco da vítima poderiam ser compatíveis com os produtos que eu usava na oficina. E o pior de tudo, uma testemunha ocular, uma mulher que morava no apartamento acima do beco e que viu o verdadeiro assassino fugir em um carro vermelho, teve seu depoimento simplesmente engavetado. Marcos escondeu essa declaração das pastas da defesa. Ele trancou a prova da minha inocência em uma gaveta de arquivo para garantir sua taxa de 100% de condenações naquele ano. O júri levou apenas 2 horas para proferir o veredito. Culpado. O juiz bateu o martelo. 20 anos de prisão sem direito a condicional antes do cumprimento de 3/4 da pena. Lembro-me das palavras de Marcos durante suas considerações finais, enquanto ele apontava um dedo acusador para mim, vestindo um terno impecável. Este homem é um sociopata disfarçado de pai de família. Ele tirou a vida de um provedor por ganância e voltou para casa como se nada tivesse acontecido.
Ele merece apodrecer na escuridão. Eu apodreci. 15 anos na escuridão. Perdi meus 20 e poucos anos, meus 30 e poucos anos. Perdi os dentes de leite da minha filha, a primeira vez em que ela aprendeu a ler, suas apresentações de dança na escola, suas dores de garganta na madrugada. Minha mãe morreu de desgosto 2 anos após a minha prisão. Não pude ir ao funeral. Sarah me visitou religiosamente durante os primeiros 36 meses. Lembro-me de vê-la definhar do outro lado do vidro do parlatório, com olheiras profundas, tentando sustentar uma casa e uma criança pequena, com o salário de recepcionista de um consultório dentário. No 4º ano, ela veio sem Maya. Seus olhos estavam vazios. Thomas, eu não consigo mais, ela disse, a voz abafada pelo fone de ouvido do parlatório. Minhas economias acabaram. O banco está cobrando a casa. Na escola, as crianças dizem que a Maya é filha de um assassino. Ela volta para casa chorando todos os dias. Ela está desenvolvendo crises de ansiedade. Sarah, por favor. O advogado está tentando o recurso, implorei, colando a mão no vidro. Não existe recurso, Thomas. Seus advogados de ofício não fazem nada. Se eu continuar ligada a você, a vida da nossa filha vai ser destruída antes mesmo de começar. Eu preciso dar a ela uma chance de ter um sobrenome normal, de viver sem essa vergonha. O divórcio saiu 6 meses depois. Eu assinei os papéis na minha cela, usando uma caneta esferográfica barata sob a vigilância de 2 guardas. A partir daquele dia, o silêncio se tornou meu único companheiro. 15 anos depois, o Innocence Project, Projeto Inocência, uma organização sem fins lucrativos movida por estudantes de direito obstinados e advogados veteranos, reabriu o meu caso. Eles conseguiram uma ordem judicial para retestar as amostras de DNA colhidas sob as unhas da vítima, armazenadas em um depósito do Estado. O resultado foi devastador para o sistema judiciário de Ohio. 0% de correspondência com o meu perfil genético. O DNA pertencia a um criminoso reincidente que havia falecido por overdose em um beco de Detroit em 2018. Fui levado de volta ao mesmo tribunal onde fui condenado. O juiz substituto, um homem de cabelos brancos que parecia desconfortável no cargo, leu o decreto de anulação da pena. Ele pediu desculpas em nome do estado de Ohio, um pedido de desculpas seco, burocrático, que durou 40 segundos. O estado me deu uma guia de transporte para a rodoviária, um cheque de compensação inicial pelo erro judiciário e a liberdade, mas não me deu de volta o meu tempo. O ônibus intermunicipal cheirava a combustível queimado e estofado velho. Sentei-me no último banco, encarando a paisagem que passava veloz pela janela. As árvores da rodovia estadual pareciam borrões amarelos e avermelhados sob o sol frio de outubro. Oak Ridge tinha mudado. A pequena cidade industrial que eu conhecia havia se transformado em um polo de expansão imobiliária para executivos que trabalhavam na capital do estado. Velhos galpões de tijolos à vista tinham sido derrubados, para dar lugar a complexos de apartamentos modernos com fachadas de vidro e aço. Desci no terminal rodoviário carregando minha bolsa de lona. O som das buzinas, o vai-vem de pessoas usando fones de ouvido sem fio e falando com telas retangulares nas mãos me causavam uma sensação estranha de vertigem. Eu era um anacronismo. Um fantasma que tinha saído de uma cápsula do tempo do ano de 2011 direto para o futuro. Caminhei até uma cabine telefônica pública perto da estação, mas ela estava quebrada, pichada e desativada. Fui até um pequeno balcão de informações, onde uma jovem atendente me olhou com desconfiança enquanto eu pedia uma lista telefônica em papel. Ela apontou para um monitor sensível ao toque no canto da parede. Procurei pelo nome do meu antigo advogado do Innocence Project, David Miller. Ele tinha me deixado um bilhete antes da minha soltura com o endereço do seu escritório temporário na cidade. 2 horas depois, eu estava sentado na sala de conferências de David. O advogado, um homem de 50 anos com mangas de camisa dobradas e olhos que transmitiam uma mistura de cansaço e determinação, serviu-me um copo de água mineral. Thomas, você não precisa ficar em Oak Ridge se for doloroso demais, disse David, apoiando as mãos na mesa coberta de pastas e documentos.
O Estado vai ter que te pagar uma indenização vultosa. Podemos acelerar o acordo. Você pode comprar uma casa no interior, mudar de estado, começar do zero. Eu não quero ir embora, David, falei, a voz rouca por falta de uso prolongado. Onde ela está? David suspirou profundamente. Ele puxou uma pasta parda do canto da mesa e abriu-a devagar. Havia fotos impressas e relatórios de detetives particulares que o projeto tinha contratado para localizar a família durante o processo de revisão da pena. Sarah se casou novamente há 10 anos, Thomas. Eu imagino. Ela tinha o direito de reconstruir a vida. Quem é o sujeito? Ele é bom para a Maya? David hesitou. Seus olhos evitaram os meus por um segundo fugaz. Esse pequeno gesto fez um frio congelante descer pela minha espinha. Thomas, você precisa se preparar emocionalmente para isso. Fala de uma vez, David. Quem é ele? 2 anos após o divórcio, Sarah se casou com o homem que a ajudou a pagar as dívidas da sua defesa e que ofereceu proteção jurídica quando a imprensa estava perseguindo a família. Ela se casou com Marcus Vance. O copo de água na minha mão não caiu. Ele apenas pareceu perder o peso. A sala de conferências pareceu encolher. O ar foi sugado dos meus pulmões com a violência de uma explosão descompressiva. O quê? A palavra saiu como um chiado seco da minha garganta. Marcus Vance, repetiu David, a voz carregada de uma tristeza solene. Ele usou o prestígio do caso para se eleger promotor distrital-chefe. Ele se aproximou de Sarah 1 ano após a sua condenação, apresentando-se como um homem arrependido pelo impacto humanitário do julgamento, oferecendo ajuda financeira velada através de fundações assistenciais. Com o tempo, ele a conquistou. Eles moram no condomínio Oak Heights. E a Maya? A Maya cresceu acreditando que Marcus é o herói que salvou a mãe dela da miséria. Levantei-me da cadeira tão rápido que ela tombou para trás, colidindo com o piso de madeira. Ele sabia! Gritei, e minha voz ecoou pelas paredes do escritório. Ele sabia que eu era inocente. Ele me trancou numa cela por 15 anos e depois... Depois ele pegou a minha esposa? Ele pegou a... minha filha? Thomas, se acalme. David levantou-se, colocando-se entre mim e a porta. Escuta o que eu tô te dizendo. Nós vamos moer o Marcus Vance. O processo que estou montando vai expor a fraude processual que ele cometeu. A carreira política dele acabou. Ele vai responder criminalmente por prevaricação e ocultação de provas. Eu não quero a carreira dele, David. Apoiei as 2 mãos no peito do advogado, tremendo de uma raiva que eu nem sabia que era capaz de sentir. Ele viveu a minha vida. Ele dormiu na cama que deveria ser minha. Ele ouviu a minha filha dizer papai enquanto eu batia a cabeça na parede de um reformatório. E o que você vai fazer? Perguntou David, mantendo o tom de voz firme, encarando-me nos olhos. Vai lá na casa dele com uma arma? Vai se tornar o monstro que ele disse ao júri que você era? Se você fizer isso, Thomas, ele vence. Se você for preso de novo, você perde a Maya para sempre. A menção ao nome da minha filha fez o calor da raiva se transformar num gelo cortante. Recuei 2 passos, passei as mãos trêmulas pelo rosto calejado. Eu preciso ver ela, murmurei. Eu só preciso olhar para ela. Capítulo 3. O fantasma no condomínio. Oak Heights era o tipo de lugar que não existia na minha época de juventude. Era uma comunidade planejada nas colinas da cidade, cercada por muros altos de alvenaria, cercas elétricas discretas e uma guarita de segurança com vidros blindados. Peguei um ônibus circular que deixava os trabalhadores domésticos perto da entrada de serviço do condomínio. Caminhei pela calçada lateral, escondendo o rosto sob a aba de um boné escuro que tinha comprado na rodoviária. Encontrei um trecho da cerca do perímetro onde a vegetação de um parque público adjacente era densa o suficiente para me dar cobertura. Ajoelhei-me atrás de um arbusto espeso, a cerca de 30 metros da casa número 142. A mansão era imponente. Tinha arquitetura em estilo colonial moderno, com colunas brancas na entrada, um
gramado perfeitamente aparado e 2 carros de luxo estacionados na garagem aberta, um utilitário esportivo preto e um sedã alemão prata. Passei 3 horas ali, ignorando o frio da tarde e os insetos na lama. Minhas pernas formigavam, mas a dor física não era nada comparada à expectativa que corroía minhas entranhas. Às 4 horas da tarde, a porta da frente da mansão se abriu. Um homem saiu primeiro. Era Marcus Vance. Ele parecia ter envelhecido com extrema elegância. Tinha o cabelo levemente grisalho nas têmporas, usava um terno azul marinho feito sob medida e carregava uma pasta de couro fino. Ele sorria, conversando ao telefone celular, enquanto caminhava em direção ao carro prata. Logo atrás dele veio Sarah. Meu coração deu um salto doloroso. Sarah estava diferente. Os cabelos longos e castanhos de antigamente agora estavam cortados na altura dos ombros, tingidos de um tom mais claro. Ela vestia uma roupa elegante, mas havia algo na sua postura, uma rigidez nos ombros, uma hesitação nos gestos, que me lembrou a mulher assustada que me visitava na prisão. Ela entregou um casaco a Marcus, que lhe deu um beijo rápido e formal na bochecha antes de entrar no carro, e então ela apareceu na varanda. Minha respiração travou na garganta. A garotinha de 3 anos da foto em preto e branco não existia mais. No seu lugar, estava uma jovem mulher de 18 anos. Maya tinha os mesmos cabelos escuros que eu costumava ver no espelho quando era jovem. O mesmo formato de rosto oval e os olhos azuis expressivos que eram a marca registrada da família do meu pai. Ela vestia um moletom cinza com o logotipo da Universidade de Michigan e carregava uma mochila pesada nos ombros. Pai, espera! A voz dela atravessou a distância, limpa e cristalina. Marcus parou o carro na metade da alameda e baixou o vidro. Maya correu pelo gramado, rindo. Ela se apoiou na janela do carro e entregou a Marcus uma pasta que ele tinha esquecido sobre a mesa da entrada. Você esqueceria a cabeça se ela não estivesse grudada no pescoço, pai, disse ela, num tom provocante e carinhoso. Marcus sorriu, pegou a pasta e acariciou o rosto dela com a mão. O que eu faria sem a minha garota favorita? Ele respondeu. Não se atrase para a aula de biologia hoje. A mãe vai te levar para comprar o material mais tarde. Tá bom? Te amo, pai. Dirige devagar. Também te amo, querida. Marcus acelerou o carro prata e passou pelos portões do condomínio. Maya acenou até que o veículo sumisse da vista, depois virou-se e caminhou de volta para a casa, brincando com a mãe na varanda antes de entrar e fechar a porta. Fiquei caído na lama, atrás do arbusto, com os dentes cravados no meu próprio lábio inferior para não soltar um uivo de dor. Ela o chamava de pai. Ela o abraçava com a naturalidade de quem encontrava segurança naquele homem. Ela o amava. O homem que destruíra a vida do seu pai biológico, que me transformara em um número numa cela fria, era o protetor, o provedor, o herói da minha filha. Se eu surgisse agora, destruindo a imagem de Marcus com papéis do tribunal e denúncias de corrupção, eu não estaria apenas punindo um criminoso. Eu estaria arrancando o chão de debaixo dos pés da minha filha. Eu estaria destruindo a realidade que a mantivera segura por 18 anos. Eu tinha sido roubado por 15 anos. Mas naquele momento, percebi que o roubo mais cruel não tinha sido o tempo que passei na prisão. Foi o fato de que o meu algoz tinha se tornado o salvador da minha filha. Decidi não ir embora de Oak Ridge, mas também decidi não atacar. Pedi a David Miller que atrasasse a divulgação pública das acusações criminais diretas contra Marcus Vance. Pedi que ele focasse o processo de indenização estritamente contra o Departamento de Segurança Pública do Estado de Ohio, sem citar nominalmente o promotor nos comunicados de imprensa iniciais. David achou que eu tinha enlouquecido. Thomas, isso é um suicídio estratégico, disse o advogado na sua sala. Se nós não atacarmos o Marcus agora que a opinião pública está sensível ao erro judiciário, ele vai usar a influência dele para se blindar. Deixe ele se blindar, respondi, mantendo a voz firme. Eu não quero o dinheiro do Estado se isso custar a sanidade da minha filha. Eu vou chegar perto dela primeiro. Deixe-me conhecer como homem antes de me julgar como pai. Usei uma pequena parte do adiantamento legal que o Innocence Project conseguiu para mim
e aluguei um pequeno box em uma oficina mecânica comunitária chamada West Side Auto, localizada a 4 quadras do campus da Universidade de Michigan, em Ann Arbor, a universidade onde descobrira que Maya cursava o primeiro ano de medicina veterinária. O dono da oficina era um velho veterano do Vietnã chamado Frank, um homem de poucas palavras, mãos cobertas de cicatrizes e um coração generoso para com ex-detentos. Frank não fez perguntas quando viu meu certificado de mecânico especialista emitido pelo curso técnico da prisão. Ele apenas me deu um macacão azul escuro, um armário de metal e uma caixa de ferramentas. "O trabalho limpa a mente, garoto", disse Frank, me entregando as chaves do box. "Só não traga confusão para o meu galpão." Passei as primeiras 2 semanas trabalhando 12 horas por dia. Desmontei motores, troquei transmissões, alinhei suspensões. O cheiro de óleo queimado, graxa e gasolina era o meu único calmante. Minhas mãos ficaram novamente calejadas, o suor limpou a palidez de cela do meu rosto, e a rotina me devolveu um mínimo de dignidade. Mas todos os dias, entre 4 e 5 da tarde, eu me posicionava perto do portão basculante da oficina. Eu sabia que Maya passava por aquela rua. O caminho entre o estacionamento da universidade e a grande biblioteca comunitária do bairro passava exatamente na frente da West Side Auto. Eu a via passar. Às vezes sozinha, com fones de ouvido e o olhar focado nos livros que carregava no braço. Às vezes acompanhada de colegas de turma, rindo de piadas internas. Cada vez que ela passava, meu coração falhava uma batida. Eu queria correr até a calçada, segurar seus ombros e dizer: "Eu sou o homem da foto. Eu sou o cara que te deu aquela boneca de pano no seu aniversário de 2 anos. Eu não sou um monstro." Mas eu engoli o orgulho. Ficava na sombra do galpão, com o pano de graxa na mão, sendo apenas mais um mecânico anônimo vendo a vida pulsar do outro lado da rua. Capítulo 5. O barulho no motor A. Oportunidade não veio através de um grande drama, mas de uma pequena falha mecânica em uma tarde chuvosa de novembro. A tempestade caía com força sobre Ann Arbor. A água corria pelas sarjetas da rua da oficina como um pequeno rio barrento. Eu estava sozinho no galpão, finalizando a troca de correia dentada de uma picape antiga, quando ouvi o som característico de um motor falhando do lado de fora. O barulho era um engasgo metálico, seguido por uma nuvem de fumaça branca saindo de sob o capô. Um sedã prata, o mesmo sedã que Marcos tinha dado de presente para Maya no início do semestre, parou no acostamento a menos de 20 metros da entrada da oficina. Pousei a chave inglesa sobre a bancada. Minhas mãos começaram a tremer. Vi a porta do motorista se abrir. Maya desceu do carro usando uma capa de chuva amarela e botas de borracha. Ela parecia extremamente frustrada. Pegou o telefone celular, colocou-o no ouvido e começou a andar de um lado para o outro na calçada, tentando falar com alguém. "Pai, você tá me ouvindo?" Ouvi ela gritar por causa do barulho da chuva. "O carro parou de novo. Tá saindo fumaça e acendeu aquela luz vermelha no painel." "Não, eu tô perto da biblioteca." Não consigo ouvir direito. A ligação tá cortando." Ela olhou para o telefone, praguejou baixinho e bateu o pé no chão, irritada. Peguei uma caixa de ferramentas portátil, um diagnóstico eletrônico simples e caminhei sob a chuva em direção ao carro dela. "Precisa de ajuda aí?" Perguntei, parando a 3 passos de distância, mantendo a postura mais neutra e profissional possível. Maya se virou surpresa. Ela limpou algumas gotas de chuva do rosto e me encarou. Estávamos a menos de 1 metro de distância. Pela primeira vez em 15 anos, pude ver o brilhante azul dos olhos da minha filha sem as grades de uma prisão ou o filtro de um binóculo. "Ah... Oi", disse ela, parecendo aliviada ao ver o macacão de mecânico. O carro simplesmente apagou. Eu tava tentando ligar pro meu pai, mas o sinal tá horrível por causa da tempestade. "Deixa eu dar uma olhada", falei, aproximando-me do capô. "Sou mecânico ali da West Side Auto." Abri o capô do veículo. A fumaça branca trazia o cheiro adocicado de fluido de arrefecimento queimado. "É a abraçadeira da mangueira superior do radiador", diagnostiquei em menos de 10 segundos, apontando com a lanterna. Ela ressecou e soltou com a pressão.
O fluido vazou para o bloco do motor, por isso a fumaça. Mas você desligou o carro a tempo? Não parece ter queimado a junta do cabeçote. Ela soltou um suspiro profundo de alívio, cobrindo a boca com a mão. Ai, graças a Deus. Achei que tinha destruído o carro. O meu pai vai ficar louco se souber que quebrei isso. Ele é super protetor com tudo o que me dá. Minha mão travou na chave de fenda por uma fração de segundo ao ouvir a palavra pai. Engoli em seco e continuei o trabalho. É um conserto simples. Tenho uma abraçadeira nova de inox no meu galpão. 20 minutos, e deixo você pronta para rodar. Quanto vai custar? Eu não sei se tenho dinheiro vivo suficiente na carteira. Olhei para ela e forcei o sorriso mais gentil que consegui produzir. Considero uma cortesia de vizinho da oficina. Mas se quiser pagar, o café da máquina da universidade no fim da rua já cobre o trabalho. Maia sorriu. Um sorriso genuíno, quente, que fez as pequenas marcas ao redor dos seus olhos se dobrarem. Exatamente igual ao sorriso da minha mãe. Feito, disse ela. Me chamo Maia. Estiquei a mão calejada e suja de graxa, hesitante por um segundo. Ela não hesitou. Apertou minha mão com firmeza. Tom, falei, usando o apelido que os guardas da prisão usavam para encurtar Thomas. Pode me chamar de Tom. Nos 30 minutos seguintes, enquanto eu substituía a mangueira e completava o fluido do radiador no abrigo do galpão da oficina, Maia ficou encostada na bancada de trabalho. Ela era naturally curiosa. Olhava para as ferramentas organizadas na parede, para os diagramas de motores pendurados no quadro de cortiça e para as fotos antigas de corridas de carro que Frank mantinha na parede. Você trabalha aqui há muito tempo, Tom? Ela perguntou, dando um gole no copo de papelão de café que tinha buscado na máquina do bloco acadêmico. Não muito, respondi, sem tirar a chave da abraçadeira. Voltei para a cidade há poucos meses. Passei um longo tempo longe. Longe onde? Em outra cidade? Um lugar feio, falei, olhando para o motor. Sem muitos carros para consertar. Ela pareceu perceber o tom de sobriedade na minha voz e não pressionou a pergunta. Maia tinha uma sensibilidade rara para a sua idade. Sabia exatamente quando recuar. O meu pai queria que eu fizesse direito, disse ela, mudando de assunto e rindo levemente. Ele é um promotor bem famoso aqui na região. Ele achava que eu devia seguir os passos dele, ir para o tribunal, usar terno e falar difícil. E por que você não foi? Perguntei, encarando-a por cima do capô. Porque eu odeio a ideia de julgar as pessoas, ela respondeu, o olhar ficando sério. O meu pai acha que o mundo é dividido entre pessoas perfeitas e monstros. Para ele, tudo é preto no branco. Mas eu acho que as pessoas são mais complicadas que isso. Eu prefiro cuidar de animais. Eles não mentem. Se um cachorro tá com dor, ele chora. Se ele tá feliz, balança o rabo. Não existe política no olhar de um bicho. Aquelas palavras entraram no meu peito como um bálsamo. Seu pai deve ser um homem muito rígido, comentei, mantendo o tom neutro. Ele é complicado, admitiu ela, olhando para o café. Ele me deu tudo, sabe? A melhor escola, este carro, viagens. Mas às vezes eu sinto como se ele estivesse tentando comprar algo que não está à venda. Ele tem uma necessidade enorme de ser visto como o homem perfeito. A minha mãe também sente isso, embora nunca diga em voz alta. E a sua mãe? Como ela é? A minha mãe é a mulher mais doce do mundo, mas ela carrega uma tristeza antiga que nunca me explicou direito. Quando eu era pequena, peguei ela chorando várias vezes no quarto segurando uma caixa de sapatos velha. Quando perguntei o que era, ela disse que eram apenas lembranças de um tempo em que o mundo era mais simples. Eu sabia o que havia naquela caixa de sapatos. Eram as fotos do nosso casamento no civil, o sapatinho de tricô que comprei quando Maia nasceu e as cartas que escrevi nos meus primeiros meses de cela. E você? Maia perguntou, inclinando a cabeça. Você tem filhos, Tom?
Pousei a ferramenta. Sequei as mãos no pano de graxa. Olhei para a minha filha, a poucos passos de distância, sentindo um nó doloroso se formar na minha garganta. Tenho uma filha, falei, a voz baixinha. Onde ela tá? Ela tá... crescida. Ela estuda na universidade agora. É uma garota incrível, inteligente, corajosa, tem os olhos mais bonitos que já vi. Vocês são próximos? Não, respondi, e uma lágrima teimosa lutou para sair do meu olho esquerdo. Eu fiquei longe da vida dela por 15 anos, perdi tudo. E agora estou tentando aprender como olhar para ela sem ter vergonha das minhas próprias marcas. Maia me olhou com uma empatia tão profunda que quase me fez cair de joelhos ali mesmo. Ela deu 2 passos à frente e colocou a mão pequena sobre o meu braço coberto pelo tecido grosso do macacão. Se ela for uma garota esperta, Tom, ela vai ver que você tá aqui agora. O tempo que passou dói, mas o que conta é quem fica quando a chuva aperta. Não desiste dela. Apertei os lábios até sentir gosto de sangue. Dei um nó na minha própria alma para não chorar na frente dela. Eu nunca vou desistir dela, Maia. Nunca mais. Fim da parte 1. A narrativa continuará na parte 2 para completar o objetivo total de palavras. A convivência entre mim e Maia se estendeu pelas semanas seguintes. O concerto da mangueira do radiador fora apenas o primeiro capítulo. Maia começou a passar na West Side Alto 2 ou 3 vezes por semana. Às vezes, vinha apenas para usar a mesa de madeira do escritório de Frank, enquanto estudava para as provas de anatomia veterinária. Outras vezes, trazia rosquinhas de uma padaria local e tomávamos aquele café fraco de máquina enquanto conversávamos sobre música antiga, cães de resgate e mecânica básica. Eu estava reconquistando minha filha, tijolo por tijolo, no silêncio daquela oficina. Mas o perigo rondava as sombras. Em uma noite de quinta-feira, enquanto as luzes do centro da cidade se acendiam sob a névoa fria de dezembro, decidi que era hora de enfrentar o homem que havia construído seu império sobre as ruínas da minha vida. Eu não queria que Maia descobrisse a verdade por meio de um escândalo de imprensa. Eu precisava encarar Marcus Vance olho no olho. Esperei até às 7 da noite perto do edifício do Tribunal do Distrito. Vi quando os últimos funcionários e secretários saíram pelo hall principal. Subi pelas escadas de emergência, evitando os elevadores sociais, até alcançar o último andar. A porta do gabinete do promotor distrital-chefe estava meio aberta. Uma réstia de luz amarelada cortava o corredor escuro. Marcos estava de costas para a entrada, em pé diante da grande janela panorâmica que dava vista para a cidade. Ele segurava um copo de uísque com 2 pedras de gelo. Vesti meu melhor casaco de lã escura, mantendo as mãos nos bolsos. Empurrei a porta de madeira nobre. O rangido da dobradiça fez Marcos se virar devagar. Já pedi para a equipe da limpeza voltar amanhã cedo, Helen. Ele começou, mas a palavra morreu em sua garganta. O copo de cristal na mão dele estremeceu, fazendo o gelo bater contra o vidro. O rosto de Marcus Vance, acostumado às câmeras de TV e aos discursos inflamados perante os júris, perdeu a cor em questão de segundos. A postura aristocrática deu lugar a uma rigidez de puro pavor. Thomas! O nome saiu da boca dele como um sopro rascante. O que você está fazendo no meu gabinete? Dei passos, lentos e pausados em direção à grande mesa de mogno. Cada um dos meus passos ecoava no piso encerado. 15 anos é muito tempo para pensar em um rosto, Marcos, falei, mantendo a voz em um tom perigosamente baixo e calmo. Eu olhei para a sua assinatura na minha ordem de prisão todos os dias durante 5.000 noites. Ele tentou recompor a máscara de autoridade. Colocou o copo sobre a mesa e deu um passo para trás, ajustando a gravata de seda com os dedos trêmulos. Se você veio aqui me ameaçar, saiba que este prédio tem segurança armadas no térreo. Você é um ex-detento. Um movimento errado e eu aciono o alarme. Chame os guardas, Marcos, respondi, apoiando as 2 mãos na borda da mesa dele e me inclinando para a frente. Chame a imprensa. Chame os fotógrafos.
Vamos aproveitar que o escritório do Innocence Project está com a cópia do depoimento da senhora Miller, a testemunha que você escondeu no fundo do seu arquivo em 2011. Vamos ver quem sai deste prédio algemado. Ele engoliu em seco. A garganta dele se moveu com dificuldade. O olhar de superioridade trincou por completo. Aquilo foi uma decisão técnica de processo. Ele gaguejou, a voz subindo de tom. O caso precisava de um desfecho. A cidade estava em pânico. Eu era um promotor jovem, pressionado pela opinião pública. Você era um sociopata de terno. Bati com o punho fechado na mesa. O barulho ecoou pela sala vazia como um tiro. Você sabia que o DNA não era meu. Você sabia que eu estava na minha. Picape voltando para casa. Você me trancou numa cela para ganhar uma eleição e depois... Depois você foi atrás da minha família. Eu cuidei delas. Marcos gritou, os olhos saltados, o desespero tomando conta da sua fisionomia. Eu salvei a Sara da falência. Eu paguei os melhores médicos, as melhores escolas para a Maia. Eu dei a ela um sobrenome honrado, uma vida que você, com a sua oficinazinha miserável, nunca seria capaz de oferecer. Olhei para ele com uma mistura de nojo e profunda pena. Você não deu nada a ela, Marcos. Você roubou o pai dela e depois vendeu a sua presença como se fosse caridade. Você dormiu na minha cama, usou meu lugar na mesa e achou que o dinheiro apagaria a sujeira das suas mãos. Ela me ama. Ele deu um passo à frente, gesticulando com as mãos trêmulas. A Maia me ama como a um pai. Se você tentar estragar isso, se você contar a verdade para ela, você vai destruir a garota. Ela tá no primeiro ano da faculdade. A cabeça dela não vai aguentar saber que o homem que ela admira cometeu um erro no passado. Um erro? Dei uma risada irônica e fria. Destruir a vida de um homem inocente por 15 anos não é um erro, Marcos. É um crime. Mas você tem razão em uma coisa. A Maia não merece ser destruída pela sua podridão. Marcos piscou, surpreso com as minhas palavras. O que você quer dizer? Eu não vou colocar você na cadeia através de um show midiático. Não porque você não mereça apodrecer numa cela, mas porque a minha filha não vai carregar a vergonha de ser criada por um criminoso. Eu vou continuar perto dela. Vou deixar que ela me conheça. E se você tentar se interpor entre mim e a Maia, ou se tentar fazer qualquer mal a ela ou a Sara, eu juro por Deus, Marcos, eu entrego as provas de fraude processual para o Departamento de Justiça no segundo seguinte. Virei-me e caminhei em direção à porta. Thomas! Ele chamou, a voz quebrada pela humilhação. Parado na soleira, sem olhar para trás, dei a minha resposta, final. Aproveite o tempo que te resta naquela casa, promotor, porque o castelo de cartas que você construiu começou a ruir. Capítulo 8. A visita inesperada. 2 semanas após o confronto no gabinete, o destino cobrou a sua conta. Era uma tarde fria de terça-feira. Eu estava no galpão da Westside Auto, deitado sobre uma prancha de rolamento debaixo do motor de um caminhão leve, trocando o cárter de óleo. O som de passos elegantes em sapatos de salto alto ecoou pelo piso de concreto do galpão. Saí de debaixo do veículo, limpando o suor da testa com o braço do macacão. Sara estava parada a 3 metros de mim. Ela vestia um sobretudo bege elegante, mas não carregava a postura altiva das mulheres de Oak Heights. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de choro, e suas mãos apertavam a alça da bolsa com uma força desespero. 15 anos se passaram desde a última vez em que nos vimos sem um vidro de parlatório entre nós. Thomas. A voz dela saiu trêmula, quase imperceptível, entre o barulho dos compressores de ar do fundo da oficina. Sara. Falei, ficando de pé devagar, mantendo uma distância respeitosa. Ela olhou para o meu macacão sujo, para as minhas mãos calejadas, para as marcas de expressão ao redor dos meus olhos que não existiam quando nos casamos. Eu vi o artigo no jornal comunitário, ela disse, enxugando uma lágrima que escorria pelo seu rosto. O Innocence Project publicou uma nota sobre a sua libertação e a sua contratação aqui na oficina. Eu não conseguia acreditar. É verdade, Sara. Fui inocentado,
O DNA do verdadeiro assassino foi encontrado. Ela cobriu a boca com as duas mãos e soltou um soluço doloroso. Caíram anos de culpa acumulada naquele choro. Meu Deus, Thomas. Me perdoa. Me perdoa, por favor. Ela deu um passo à frente, desabando em lágrimas. Eu achei que você era culpado. A imprensa, o tribunal, o Marcos, todos diziam que você tinha feito aquilo. Eu estava sozinha, com uma criança de 3 anos, sem dinheiro para pagar o aluguel. Eu sei, Sarah, falei, o tom de voz suave, desprovido de rancor. Eu nunca te culpei por ir embora. Você precisava proteger a nossa filha. Ela olhou para mim, impressionada com a ausência de raiva na minha atitude. O Marcos, ela continuou, a voz falhando. Ele mudou muito nas últimas semanas. Ele tá bebendo todas as noites, trancado no escritório. Ontem à noite, eu ouvi uma discussão dele ao telefone com um advogado sobre o seu caso. Thomas, ele sabia? Ele sabia que você era inocente quando se aproximou de mim? Olhei bem nos olhos da mulher que um dia fora minha esposa. Ele sabia desde o primeiro dia, Sarah. Ele escondeu a prova que me inocentava para não perder o caso, e depois usou a sua fragilidade para se passar por herói. Sarah recuou um passo como se tivesse levado um soco no peito. A cor sumiu do seu rosto. Que monstro! Ela sussurrou, a voz carregada de nojo. Eu deitei na mesma cama que esse homem por 10 anos. Eu deixei ele criar a minha filha. A Maya tá bem, Sarah. Isso é o que importa. Ela não sabe de nada, Thomas. Ela acha que ele é um santo. Ela visita a oficina. Ela sabe quem você é. Ela vem aqui sim, respondi. Mas não sabe que sou o pai dela. Ela me conhece como Tom, o mecânico. E prefiro que continue assim até que ela esteja pronta. O que nenhum de nós dois percebeu foi que a porta de vidro da recepção da oficina estava encostada. Maya tinha chegado 1 minuto antes. Ela trazia uma pasta com desenhos de esquemas de anatomia animal para me mostrar. Ela tinha ouvido cada palavra da nossa conversa. O som da pasta caindo no chão de concreto foi como um estalo de chicote no silêncio da oficina. Sarah e eu nos viramos instantaneamente. Maya estava parada na entrada do galpão. O rosto dela estava pálido como giz. Os olhos azuis, antes cheios de vida e curiosidade, estavam arregalados em um estado de choque e negação absolutos. Mãe? A voz de Maya saiu como um sussurro, quebrado. Do que você tá falando? Sarah congelou, a mão caindo ao lado do corpo. Maya! Meu amor! O que você tá fazendo aqui? Quem é ele, mãe? Maya deu um passo à frente, a voz subindo de tom, trêmula de pavor e fúria. Por que você tá chorando? Por que você tá pedindo perdão para o Tom? Que história é essa de prisão? Que história é essa de DNA? Tentei me aproximar, abrindo as mãos em um gesto de pacificação. Maya, por favor, se acalma. Deixa a sua mãe explicar. Não encosta em mim. Ela recuou, olhando para mim como se eu fosse um estranho assustador. Vocês dois estão mentindo para mim. O Tom é só o mecânico da oficina. Ele é o cara que me ajudou com o carro. Por que você falou que ele é meu pai, mãe? Sarah desabou. Não havia mais como sustentar o teatro. A barragem de mentiras que durara 15 anos ruíra de vez. Ele é o seu pai de verdade, Maya. Sarah chorou alto, cobrindo o rosto. O nome dele é Thomas Vance. Ele foi preso injustamente quando você tinha 3 anos. Ele não fez nada de errado. Maya balançou a cabeça veementemente, dando passos para trás em direção à rua sob a chuva fina que começava a cair. Não! Não, isso é mentira! O meu pai é o Marcos! O pai me levou para Disney! O pai me ensinou a andar de bicicleta! O pai é o promotor da cidade! O Marcos te enganou, Maya! Sarah gritou, tomada pela dor acumulada. O Marcos foi o promotor que colocou o Thomas na cadeia sabendo que ele era inocente. Ele se aproximou de mim por culpa e para esconder o crime dele. A nossa vida inteira com ele foi uma mentira. Cale a boca! Maya gritou, cobrindo os ouvidos com as mãos, as lágrimas misturando-se com a água da chuva no seu rosto.
Vocês são loucos! Vocês dois são loucos! Ela se virou e correu em disparada para a rua. Entrou no carro prata, acelerou o motor e saiu cantando pneu pela avenida molhada. Maia! Gritei, correndo até a calçada, mas o veículo já tinha dobrado a esquina. Sara caiu de joelhos na calçada, chorando convulsivamente. Ajoelhei-me ao lado dela, segurando seus ombros. Ela vai fazer uma besteira, Thomas. Sara soluçava. Ela tá fora de si. Ela vai sofrer um acidente. Eu sei para onde ela vai, falei, a determinação congelando o pânico no meu peito. Fique aqui, Sara. Eu vou trazer a nossa filha de volta. Capítulo 10. A tempestade no pier. O lago Erie estava violento naquela noite. Ondas de água escura e gelada batiam contra as estacas de madeira do velho pier abandonado na zona norte da cidade. A chuva caía em rajadas diagonais, movidas por um vento forte que cortava a pele como lâminas. A picape antiga da oficina parou no estacionamento de cascalho do parque abandonado. O sedã prata de Maia estava lá, com as luzes acesas e a porta do motorista escancarada. Caminhei pela estrutura de madeira rangente do pier. A lanterna na minha mão cortava a escuridão. No final da passarela, sentada na borda de madeira, com as pernas balançando perigosamente sobre as ondas agitadas lá embaixo, estava Maia. Ela não usava casaco, estava encharcada, encolhida, tremendo de frio e de soluços de choro. Aproximei-me devagar, desligando a lanterna para não cegá-la, deixando apenas a luz fraca dos postes distantes nos guiar. Maia! Chamei, parando a 2 metros de distância. Ela não se virou. O som do vento e das ondas quase abafava a sua voz. Você sabia, ela disse, a voz rouca. Desde o primeiro dia que eu parei o carro na frente da oficina, você já sabia. Sabia. Respondi com a verdade nua e crua. Ela se virou devagar. A maquiagem dos seus olhos estava borrada pelo rosto, os lábios estavam roxos devido ao frio. Por que você não me contou? Por que fingiu ser o Tom, o mecânico? Por que me deixou falar do Marcos como se ele fosse um rei na minha vida? Ajoelhei-me na madeira molhada do pier, ignorando a água que encharcava minhas calças. Porque eu passei 15 anos numa cela de 2 por 3 metros pensando, no momento em que te veria de novo, eu sonhava em te dar um abraço e dizer que era o seu pai. Mas quando vi você caminhar na calçada, quando vi você sorrindo, estudando, tendo uma vida linda, percebi que a minha verdade iria destruir o seu mundo. Eu preferi ser só o mecânico que te ouvia do que o pai que trazia a dor. Maia apertou o próprio peito com as mãos. O Marcos, ele sabia mesmo que você não tinha feito aquilo? O Innocence Project provou, Maia. Ele escondeu as provas para não perder o caso. Ele mentiu para mim. Ela gritou contra o vento, um grito de dor pura. Ele me deu abraços de aniversário. Ele disse que me amava. E tudo era mentira. Ele te trancou numa gaiola, Tom. Ele roubou o meu pai. Ele roubou o tempo, Maia. Falei, dando um passo à frente, aproximando-me dela. Mas ele não pode roubar quem nós somos. O tempo que passei lá dentro acabou. Eu tô aqui agora, vivo, livre. Ela olhou para as minhas mãos calejadas, para as cicatrizes nos meus pulsos, causadas pelas algemas de 15 anos atrás. Eu não sei o que fazer, ela sussurrou, desabando em choro. Minha vida inteira foi uma farsa. Eu não sei quem eu sou. Eu passei 18 anos chamando um criminoso de pai. Estiquei a mão, devagar, e segurei a mão fria dela. Você é a Maia. Você é a garota que odeia a injustiça, que quer salvar os animais, que toma café ruim de máquina comigo na oficina. O Marcos deu o dinheiro dele, mas quem você é? Isso veio da sua alma. E o amor que eu tenho por você? Esse amor nunca esteve trancado em cela nenhuma. Maia olhou para a minha mão cobrindo a dela. A firmeza, o calor, a presença de um homem que passara por um inferno indescritível apenas para garantir que ela ficasse bem.
Ela deu um passo à frente no pier e se lançou nos meus braços. Envolvi minha filha no meu casaco. Ajoelhados na madeira molhada do pier, sob a tempestade implacável do lago Erie, choramos juntos. Ela chorou pela inocência perdida. Eu chorei pelos anos roubados. Mas naquele abraço, em meio ao rugido das ondas, o fantasma de Marcus Vance desapareceu para sempre. A tempestade passou. A manhã seguinte trouxe um céu limpo e azul sobre a cidade de Oak Ridge. Não houve guerra física, nem tiros, nem escândalos sangrentos. A justiça verdadeira opera através da luz da verdade. Com o apoio do Innocence Project e o depoimento formal de Sarah e Maya perante a Corregedoria do Estado, o dossiê contra Marcus Vance foi finalizado. O procurador-geral do Estado assinou um decreto de investigação especial. Para evitar a exposição pública devastadora que destruiria a reputação acadêmica e o bem-estar emocional de Maya, os advogados firmaram um acordo de renúncia. Marcus Vance assinou a sua exoneração irrevogável do cargo de promotor distrital-chefe, entregou sua carteira de advogado e transferiu a propriedade da mansão em Oak Heights e um fundo financeiro substancial diretamente para o nome de Maya, como reparação de danos morais e materiais. Ele deixou a cidade 3 semanas depois, sob o silêncio da imprensa local. Sem aplausos, sem discursos, sem cargos políticos. O homem que tentara ser perfeito terminou sua jornada sozinho, reduzido à sua própria insignificância morais. Sarah vendeu a mansão de Oak Heights, usou parte do dinheiro para comprar uma casa menor e aconchegante em Ann Arbor, perto da universidade. Ela e eu não reatamos o casamento. 15 anos haviam criado abismos que o amor romântico não podia cruzar. Mas nos tornamos amigos leais, unidos pelo respeito e pelo amor incondicional à nossa filha. Com a compensação financeira oficial, paga pelo estado de Ohio pela minha prisão injusta, comprei a West Side Auto do velho Frank, que decidiu se aposentar. Mudei o nome do estabelecimento. A grande placa de metal na entrada agora diz Vance and Daughter Auto Repair. Capítulo 12. A medida do tempo. 2 anos se passaram. Hoje é uma manhã ensolarada de maio. As árvores do campus da Universidade de Michigan estão cobertas de folhas verdes e flores de primavera. Estou sentado na segunda fileira do grande auditório do campus. Visto um terno cinza escuro, feito sob medida, com uma gravata azul clara. Ao meu lado, Sarah sorri, usando um vestido elegante e enxugando as lágrimas de emoção com um lenço de seda. O alto-falante do auditório ressoa com a voz grave do reitor. Maya Elizabeth Vance, bacharel em medicina veterinária, oradora da turma de 2026. A plateia explode em aplausos. Maya caminha até o pódio no centro do palco. Ela está radiante. A bata azul escura contrasta com seus cabelos escuros que agora caem em cachos longos pelas costas. Ela ajusta o microfone, olha para a multidão de alunos e pais, e seus olhos encontram os meus na segunda fileira. Boa tarde a todos! A voz dela ecoa, firme e clara, pelos alto-falantes do ginásio. Hoje, muitos de nós celebram o fim de uma jornada acadêmica. Mas eu gostaria de dedicar o meu discurso a uma lição que não aprendi nos livros de biologia ou nas salas de aula. O ginásio faz silêncio para ouvi-la. Eu aprendi que a vida pode ser roubada de você por mentiras, por injustiças e por homens covardes. Aprendi que o tempo perdido dói como uma ferida que nunca cicatriza. Mas aprendi, acima de tudo, que a presença de um pai não se mede pelo dinheiro que ele tem no banco, pelo sobrenome que ele carrega ou pelo terno que ele veste. Maya aponta para mim do palco. Todos os olhares da fila se voltam na minha direção. O meu pai passou 15 anos na escuridão por um crime que nunca cometeu. E quando ele saiu, ele não buscou a vingança. Ele buscou o amor. Ele se tornou o meu mecânico, o meu amigo e o meu protetor, sem exigir nada em troca além do meu bem-estar. Ele me ensinou que o sangue te dá a vida, mas é a presença que te ensina a viver. As lágrimas correm livremente pelo meu rosto. Sarah segura a minha mão com força. Depois da cerimônia, no gramado ensolarado do campus, os formandos jogam seus chapéus para o alto. Maya corre na minha direção no meio da multidão. Ela não hesita.
lança-se nos meus braços com tanta força que quase perdemos o equilíbrio na grama. Parabéns, Doutora Vance, falei, a voz embargada pelo orgulho, beijando o topo da sua cabeça. Ela tirou a medalha de honra de oradora do próprio pescoço e a colocou sobre o meu terno. Isso é seu, pai, ela disse, olhando bem no fundo dos meus olhos. Maia, você que estudou todas as noites. O mérito é seu. Ela segurou as minhas 2 mãos, calejadas. As mãos de um mecânico. As mãos de um homem que venceu a escuridão. Você fez o trabalho mais difícil, pai. Você esperou por mim. Você não desistiu quando o mundo inteiro disse que não havia mais esperança. Essa medalha pertence ao homem mais corajoso que eu conheço. A palavra pai soou perfeita, ressoando com a clareza de uma promessa cumprida. Puxei minha filha para um abraço longo sob o sol daquele dia de maio. Fechei os olhos e respirei o ar puro da liberdade. O tempo roubado não voltaria, mas o futuro estava ali, vivo e radiante nos meus braços. A vingança pode construir ruínas, mas apenas o amor de quem fica é capaz de reconstruir a vida. Se você gostou da história, deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos relatos emocionantes e ative o sininho para receber todas as notificações. E deixe aqui nos comentários o que você achou da história e até a próxima.